O segundo ponto muito importante, que todo mundo às vezes acaba esquecendo, é que o sistema de aeração bem dimensionado tem que sempre levar em consideração que uma amplitude maior de cobertura de fundo vai me trazer a mistura. Eu preciso de uma mistura adequada, né? E aí isso pode entrar um pouquinho no tema, né, que a gente comentou sobre as zonas mortas, né? Lembrar, né, que quando a gente fala ali do aerador superficial, que ele está com dificuldade de fazer aeração em determinados pontos, onde eu tenho uma aerobiose, uma anoxia ali, por dificuldade desse tipo de sistema em fazer toda a mistura. E quando eu falo mistura, é manter, né, todos os sólidos em suspensão, né, manter o nosso lodo em suspensão. Então, quanto maior a distribuição de difusores no fundo todo do reator, quanto maior a homogeneidade da aeração no fundo do reator, maior será a nossa eficiência de mistura e também de transferência de oxigênio. Tá? Então essa é uma parte bastante importante que a gente tem sempre que lembrar, né? Nós temos que ter atenção para essas duas considerações. Então a cobertura de fundo, sempre lembrar, né, que a gente também, falando um pouquinho de zonas mortas, se também a gente dimensionar uma vazão de ar e concentrar muitos difusores em um determinado espaço do reator ou utilizar poucos difusores, isso é um problema. A gente vai criar problema de mistura, a gente vai criar zonas mortas. E zonas mortas para a gente não é importante, na verdade é uma coisa que a gente quer fugir, principalmente pensando agora nesses aprendizados. Gostei muito do paraquedas, realmente acho que é bem bacana esse termo. E uma questão do OD, só para complementar a volta no início, ali, realmente, o pessoal às vezes liga para mim, qual que é o primeiro parâmetro, né, que o pessoal sempre fala, né? Pô, Felipe, meu OD tá baixo. Gente, OD baixo, como o OD, ele é ou seja, o oxigênio dissolvido residual que você tem lá no líquido, no seu efluente, ou seja, ele está sobrando ali dentro da sua mistura, né? Ele pode ser indicativo, sim, com certeza. É muito importante a gente acompanhar o oxigênio dissolvido, porque ele é o primeiro sinal, mas sempre lembrar que ele é um resultado. Ele é um resultado da quantidade de oxigênio que você está transferindo, né? Ele é resultado da quantidade de carga que está entrando no seu sistema, ele é resultado também da quantidade de lodo, e assim, são milhões de parâmetros, seja no oxigênio dissolvido, ou seja, por exemplo, na eficiência de remoção de matéria carbonácea, é aonde você vai começar a sua investigação, né? Por exemplo, analisando cone, concentração de sólidos, o quanto você está tirando, o quanto você está recirculando, né? São indicativos que vão te chegar a apontar realmente se está faltando oxigênio, né? Se você precisa de mais aeração, se você precisa de mais sopro lá no soprador de ar. Então, é muito importante. O oxigênio dissolvido está na posição correta, a Ana citou muito bem. Às vezes o pessoal me liga e fala, pô, Felipe, o OD está baixo. E a pessoa está medindo o OD na entrada do reator. Lembrar que na entrada do reator é onde eu tenho mais carga, onde eu tenho mais consumo de oxigênio. Então, o OD normalmente vai estar mais baixo mesmo, né? Então, são pontos específicos que a gente tem que analisar. O último, e não menos importante, na verdade, o primeiro que eu faria a verificação e questiono aos clientes, como está a sua sonda de oxigênio? Sua sonda de oxigênio está legal, né? Porque você pode estar analisando um DBO, uma eficiência de remoção muito boa, seu cone está muito legal, IVL muito bom, e a sonda de oxigênio descalibrada, seja ela de membrana, seja ela por fotoluminescência. Então, é muito importante, um bom dimensionamento, uma boa cobertura de fundo com os seus difusores. Lembrar, né, que o ótimo é quanto maior a quantidade de difusores, melhor. Lógico, tomando cuidado com parâmetros de vazão do difusor, área de cobertura de fundo, tudo bonitinho, mas é importante ficar destacado essas duas funcionalidades importantes do sistema de aeração. Eu estou te ouvindo aí. Ah, tá. Não, ele que eu achei que a sua... Teve uma parte aqui que você ficou mudo. Muito bom. Você sabe que outro dia eu estava num cliente, eu estava num treinamento lá e a gente percebeu... ele tinha um problema, a gente vai entrar daqui a pouco também nesse assunto da nitrificação e tudo mais, mas ele teve um problema que ele estava com a amônia muito alta lá na saída e ele jurava que
a desnitrificação dele estava acontecendo de forma correta. Aí eu falei, mas eu acho que não, né? Porque senão era para você estar cheio de com pouca amônia, pouco nitrato e estava tudo muito ruim. Como que você sabe que o seu oxigênio tá bom mesmo, tanto no tanque de geração quanto na zona anóxica, né? E aí, porque eu tenho uma sonda online lá, confio na sonda e tudo mais. Aí a gente, uma coisa assim, que vamos lá, pegamos um oxímetro portátil, colocamos, né? E nos dois casos estava, tanto dentro do tanque de geração, estava alto, mas não o suficiente, e na zona anóxica, estava com muito oxigênio na zona anóxica, né? Que também é ruim. Então, instalar o medidor, talvez no lugar errado, ou não ter um medidor de oxigênio calibrado, que nem você falou, e confiável, não adianta nada, né? Não, e é muito comum, Ana, acontecer esse tipo de reclamação natural. A gente consegue compreender que sim, é um instrumento que é bastante minucioso, né? Se a gente for, e são vários modelos, são dois basicamente o que a gente encontra no mercado, que são por membranas, né? E o fotoluminescência. Os dois, quando mantidos com a sua calibração em ordem, com a manutenção em ordem, vão conseguir operar bem. Um talvez mais demandando manutenção que o outro, porém é também bastante comum o pessoal ter muito oxigênio disponível na zona anóxica, o que prejudica muito o processo de desnitrificação. E aí mexe na desnitrificação, mexe no consumo de carga, né? Lembrar que a desnitrificação consome carbono também, então é uma coisa bastante importante e que acontece com certa frequência. Tá? Exatamente. Então vamos para os outros sinais. Às vezes você está com uma DBO muito alta no efluente tratado, ou o caso que eu acabei de citar aqui, né, de nitrogênio amoniacal muito alto no efluente tratado, tá? Eu trouxe aqui um gráfico só para exemplificar para vocês. Eu estou falando, obviamente, de quando a DBO está entrando dentro dos seus valores comuns, ela não tem uma tendência de alta, mas lá na saída, se você ver aqui em laranjinha, há uma tendência de aumentar. E por isso a eficiência, de uma forma geral, tendeu a cair. Existem outras coisas, né, que afetam também a eficiência de remoção de DBO, entre elas toxicidade, tá? Mas muitas vezes o oxigênio não estando suficiente no tanque de geração, o que vai acontecer? As bactérias não vão se desenvolver da maneira correta e aí, com o tempo, elas acabam perdendo, né, a eficiência delas e a DBO na saída acaba aumentando. E às vezes você não pega isso na medição de oxigênio. Ou então a sua medição de oxigênio está falando lá que está com 1,5, mas ele está descalibrado e na verdade é 0,75, né? A gente não sabe. E o mesmo acontece com a amônia, tá? As bactérias nitrificantes, isso é importante a gente relembrar, tá? Existem dois tipos de bactérias dentro do reator biológico. As bactérias heterotróficas, que são as bactérias que basicamente formam um floco biológico e removem carga orgânica, lembra disso, né? Então elas são bactérias que precisam se alimentar de alguma coisa. No caso, elas se alimentam do carbono, né, que vem do seu afluente. E nós temos as bactérias autotróficas. Dentro do sistema de lodos ativados, as bactérias autotróficas mais abundantes são as bactérias nitrificantes, que elas transformam a amônia em nitrito e nitrato. Tá? Então, não é que ela consome amônia. Dentro do seu processo de captação de elétrons, né, ela usa o nitrogênio amoniacal e ele acaba sendo transformado em nitrito e nitrato. E aí, outro dia me fizeram uma pergunta, isso é bem interessante, que talvez você também tenha essa dúvida. A gente estava dando treinamento e era uma empresa que trata esgoto sanitário e no processo de nitrificação é muito comum o pH diminuir bastante, porque nesse processo, né, de transformação da amônia para nitrito e nitrato é liberado para o meio muitos íons H+. Então, o seu pH tende a cair, e às vezes cai bastante mesmo, né? Para ter uma boa nitrificação, o que a gente precisa ter? Bastante oxigênio.
Estima-se aí, né, que é 4 para cada 1 miligrama de amônia que você tem que remover, é necessário 4,56, 57 miligramas por litro de oxigênio. Então, é bastante oxigênio. Para a gente ter uma nitrificação muito boa, então, a gente geralmente aconselha a trabalhar com AD residual dentro do seu tanque de geração com 3 miligramas por litro, mais ou menos, né? Aí, o que acontece? Se você está tendo uma boa nitrificação, vai liberar bastante íon H+. Então, aí a gente vai entrar num outro assunto, que é uma pergunta que eu quero te fazer daqui a pouquinho, Felipe, sobre a alcalinidade, né? Aí, vou falar, então, 2 coisas que esse mesmo cliente falou, tá? Primeira coisa, que ele estava associando, então, que o oxigênio alto é que provocava essa redução de pH. Então, ele ficou insistindo com a gente, mas, nossa, qual a relação entre o oxigênio muito alto e o pH baixo? Eu falo, não é o oxigênio exatamente, é que você está nitrificando. O que aconteceu aí? Ao vivo acontecem essas coisas. É que você está nitrificando bastante, porque seu oxigênio está sendo suficiente, e aí gera muito íons H+, e acidifica. Ele não conseguia entender, ele, meu Deus, é o oxigênio que causa isso, né? Então, foi bem complicado. E aí, então, pessoal, se essa é a sua dúvida, esquece isso, tá? Não existe uma relação, o oxigênio prejudica o pH, não é isso. O oxigênio, em quantidade suficiente, faz o seu sistema nitrificar, ok? Nesse processo de nitrificação, acidifica o meio. Para você controlar isso, o que você tem que fazer? Aumentar a alcalinidade do seu afluente. Como que a gente faz isso? Dosando, por exemplo, soda, cal. E esse mesmo cliente, Felipe, falou assim para mim, mas a BF Dias falou que eu não posso dosar cal aqui dentro do meu tanque de geração, porque senão vai entupir as membranas e tudo mais. Explica um pouquinho, porque isso pode ser dúvida de outras pessoas também. Olha, o primeiro ponto, eu acho que eu fico feliz, porque pelo menos ele escutou o que a gente estava falando, né? Mas eu não tô ouvindo. Eu acho que vocês estão me ouvindo bem, me perdoe. Aí, o que então, fico feliz por ele fazer só esse apontamento, mas na realidade tem um cuidado a ser tomado, sim, tá? Existe esse cuidado a ser tomado. O detalhe é, se vai corrigir pH no tanque de aeração, no processo como um todo, para um sistema de aeração por ar difuso, o ótimo seria a soda, tá? Então esse é o ótimo. Felipe, então quer dizer que você não pode usar cal? Ponto, gente, tenham calma, né? Principalmente quando a gente fala de processo de fabricação, onde a cal faz parte do processo, e a quantidade de cal é exagerada, então a correção de pH muito elevada, e um pH muito baixo, né? Você precisa subir muito o pH, então aí são considerações a serem feitas. Agora, a alcalinidade realmente é afetada pelo processo de nitrificação e normalmente a necessidade que você possui de correção é pequena. Então, se você diluir antes a cal, fizer uma boa diluição e despejar de uma maneira mais uniforme no indicador, não é isso que vai prejudicar o seu processo, uma vez que a concentração esteja abaixo ali de 50 a 100 ppm. Por quê, gente? Existem processos de fabricação que necessitam de muita cal, ou que o processo de fabricação em si tem a cal inerente no processo. Isso é prejudicial, né? Então, curtume, churume, trazendo churume, sucos e derivados, às vezes é muito ácido, né? Você precisa corrigir muito o pH. Sim, a cal, ela cria um fólen químico que pode entupir as membranas, mas isso tudo tem limites e tudo mais. O que a gente fala, né? É muito importante sempre lembrar que também para esse tipo de fólen, seja o biológico, que é um pouco mais demorado, e um fólen químico, né? Ele tem o fólen que né, a sedimentação ali de particulado, seja biológico ou a formação, no caso, a formação de biofilme em cima da membrana, e depois eu vou mostrar uma fotinha para vocês, ou se a gente está falando do fólen químico, a gente tem o processo de limpeza química que desobstrui as membranas. Por isso a gente está falando, mas isso a gente está falando num processo avançado de incrustação, tá? Então, voltando para a sua pergunta, estou entendendo que neste processo o meio era acidificado
perdão, era o pH ficava isso, o pH ficava baixo, né, por causa do processo proveniente da nitrificação, e o cliente estava com medo de corrigir um pouco o pH do reator. Como imagino que era baixa a concentração e a necessidade de cal, por exemplo, eu recomendo dilua do lado de fora e vá despejando no reator biológico. Se possível, utilize a soda, mas em baixas concentrações não é isso que vai te causar o desespero. Porém, eu gostaria de registrar, sim, que é importante. Atenção com a correção de pH com cal quando você tem uma necessidade muito elevada, porque isso sim tende a incrustar nas membranas dos difusores, tá ok? Mas é um cuidado e tem sempre a possibilidade de acontecer, mas nesse caso eu acredito que a quantidade necessária seria muito pequena. Tá ok? Eu Legal, acho que Felipe, obrigada é suficiente, né? pela explicação. E pessoal, fiquem até o final, porque o Felipe depois vai, inclusive, mostrar para vocês um cálculo simplificado, óbvio, não é o cálculo que eles utilizam lá na hora de fazer o dimensionamento de um sistema de geração, mas às vezes aquele apuro que você está lá em campo, né, e precisam saber, meu Deus, será que o meu problema é que eu não tenho oxigênio suficiente mesmo? Será que é a medição? Então ele vai ensinar um cálculo bem simples que qualquer pessoa pode fazer para pelo menos tirar essa pulguinha atrás da orelha, tá bom? Então fique até o final. Isso. Eu só gostaria, Ana, de fazer uma consideração. Meu último sinal, Felipe, é em relação... Oi? É em relação aos protozoários e metazoários, tá? Quando eu falo de análise microbiológica, inclusive uma outra coisa que o pessoal pergunta muito, né? Fala, Ana, como é que você faz essas imagens maravilhosas eu mostrei da filamentosa, né? Uma imagem tão perfeita, tão grande, né? Então, pessoal, até vocês podem olhar, a gente fez uma live com o João Loyola das AIS, né? Que ele explica o que um bom microscópio tem que ter, né, para a gente fazer esse tipo de análise. Mas você precisa de um microscópio robusto, com uma boa ótica, mas o que diferencia mesmo a qualidade é que, como os nossos organismos são todos muito transparentes, a gente precisa ter um contraste de fase, tá? Então aquelas imagens que eu mostrei para vocês super lindas é porque o nosso microscópio aqui tem contraste de fase. É essencial para fazer essa análise, ok? E a gente precisa ter objetivas de 10, 40 e 1000 vezes 10, 40 e 100 vezes de aumento, tá? Para a gente conseguir ter aquela qualidade. E eu sempre aconselho o seguinte, o ideal é que você faça uma análise microbiológica pelo menos uma vez por semana. Mesmo que a sua idade do lodo seja muito alta, que você trabalha na casa dos 30 dias, a parte, principalmente dos protozoários, é extremamente importante, porque são organismos extremamente sensíveis que variam muito de uma hora para outra, de um dia para outro, qualquer oscilação que tem no seu sistema, em termos de DBO, de nitrogênio amoniacal, de toxicidade, oxigênio, pH, temperatura. Então, eles são muito rápidos. Então, às vezes, as bactérias demoram muito para ser afetadas. Por quê? Porque elas estão em colônias e elas estão cheias de EPS, né, que são os polímeros que elas mesmas produzem, protegem muito o floco. Até atingir o floco biológico realmente tem que ser uma coisa muito braba, né? Por outro lado, os protozoários, qualquer alteração que tem no sistema, eles já vão te dar uma indicação, tá? Então, procurem fazer a microbiologia pelo menos uma vez por semana. E em relação aos protozoários, o que é importante a gente avaliar? Semanalmente, o quanto eles oscilam, claro, em termos de quantidade, mas principalmente em termos de variedade. Às vezes eu vejo o pessoal muito preocupado assim, quantos organismos tem por ml? Não precisa se preocupar com isso, não precisa ser uma coisa tão certinha, vamos dizer assim, né? O importante é você identificar numa gota, hoje, quais são os organismos que estão predominando, né? E na semana seguinte, e na outra, e vai comparando uma semana com a outra, tá? Mas o importante, então, é sempre ver o predomínio. Se você tiver predominância de ameba,
ou flagelado ou ciliados livres pequenos, é um forte indício de que o seu oxigênio está muito baixo. Só um minutinho. Então, o que significa isso? Tá tudo bem? Posso continuar? O que significa isso? Que pode ter outras coisas, né? A ameba, ela não só se desenvolve quando o oxigênio está baixo, ela também tem relação, por exemplo, com carga alta, com lodo muito jovem, com efluentes muito tóxicos. É que aqui eu estou focando na questão do oxigênio, ok? Então, como que eu identifico essas variações? Se você só faz avaliação, faz análise e guarda isso num papel e não põe em gráfico, fica muito difícil avaliar a diferença, tá? Então, nós aqui na AquaExpert, a gente tem essa cultura de colocar em gráficos os resultados de qualquer coisa, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem cada corzinha colorida dessa indica uma espécie ou um grupo de protozoário, tá? E aí a gente vai empilhando aqui as quantidades que a gente encontra por dia. Então você tem aqui nesse gráfico, por exemplo, no primeiro dia, 3 espécies de protozoários, tá? Os 3 estão bem distribuídos igualmente. Na verdade, esse aqui em pretinho, que é o flagelado, está em maior quantidade, mas proporcionalmente falando, a gente consegue ver que os 3 estão bem abundantes, né? Na semana seguinte, você vê que diminuiu o azulzinho, que é a ameba, mas os flagelados continuam predominando aqui em preto. Aí em cinza são os ciliados livres pequenos e em amarelinho são os ciliados livres médios. Aí na semana seguinte diminuiu, né, as amebas desapareceram, então a quantidade total diminuiu porque diminuiu bastante a ameba. Os ciliados livres pequenos também diminuíram sua quantidade. E agora começou a aparecer mais 2 variedades aqui, ó, ciliados livres grandes e ciliados fixos. E por aí vai. À medida que a gente vai passando o tempo, você vai vendo que teve uma melhora, tanto em relação à quantidade, como em relação à variedade, tá? Os flagelados são organismos que estão sempre aparecendo nas estações, a não ser que seu oxigênio seja realmente absurdamente alto e a sua carga seja também muito baixa, eles estão sempre presentes na grande maioria das vezes, tá? Então vamos aqui identificar os organismos, tá? Para começar, nós temos aqui as amebas. Aqui é só uma foto, você vê que numa lâmina, né, numa imagem, num campo, a gente consegue ver um montão delas. Então isso é predomínio. E aqui eu tive que dar um zoom, né, em uma para vocês verem como que é o movimento dela. A ameba é um protozoário que se locomove por pseudópodes, ou seja, ela vai invaginando o seu próprio conteúdo celular e aí vai criando esses falsos pés, né? Então, como a gente tem taxa de fase, a gente consegue ver tudinho dentro deles. Tudo que vocês estão vendo dentro da ameba, pessoal, algumas coisas são organelas delas, mas outras, essas pequenininhas, é material que elas alimentou, tá? Todos os protozoários, além de se alimentarem de coisas que estão dissolvidas no meio, eles se alimentam também de partículas, material particulado, principalmente bactérias. Então, tudo que você está vendo aqui dentro são bactérias que elas se alimentaram. O flagelado é o outro que indica oxigênio baixo. Ele tem esse nome porque ele se locomove por um flagelo. Existem espécies que têm até 4 flagelos, tá? Aqui, obviamente, a gente está num aumento grande, a gente aumentou 400 vezes. O normal não é conseguir ver o flagelo, porque ele se locomove muito rápido, então a gente vê uma bolinha. Eu até brinco que o que é uma bolinha brilhante no tanque de aeração? É o flagelado. E aqui, um ciliado livre pequeno, da espécie Uronema, que já é um protozoário que se locomove por cílios, só que é um ciliado bem pequenininho, tá? Felipe, eu tenho aqui agora outras perguntas para você. Não. Tá me ouvindo?
Estou te ouvindo bem, pode seguir. Legal. Me conta uma coisa aqui, Felipe. Eu acabei de falar aqui dos protozoários e que indicam, né? Sempre lembrando outra coisa que eu tenho que enfatizar novamente, tá, pessoal? Predomínio. Ai, Ana, eu tô vendo um monte de uronema na minha planta, tô vendo um monte de flagelado. Um monte em relação ao quê, né? Porque se tiver um monte também de rotífero, um monte de paramécio, pessoal, sempre, eu não sei se eu deixei isso bem claro, né? É sempre comparando uma coisa com outra, tá bom? Uma semana com a outra. Aí, se esses organismos estiverem predominando, é isso que significa. Mas ontem a gente postou um vídeo sobre surfactantes, né? E os surfactantes, além de ser problemático por causar problemas com espuma, ele pode causar também problemas no sistema de aeração. O que você tem para acrescentar em relação a isso para a gente? Olha, Ana, é importante destacar que a questão do ar difuso, né, a questão do oxigênio dissolvido, realmente tem parâmetros que a gente toma certos cuidados, né? Então, a gente, na continha, não é exatamente a continha que eu vou apresentar no final aqui, mas quando nós vamos fazer uma análise mais aprofundada sobre oxigênio dissolvido, sobre transferência de oxigênio, sobre a performance do sistema de aeração, né, eficiência energética e tudo mais, a gente faz análise, sim, do tipo de efluente, né? Cada tipo de efluente possui aquela sua determinada particularidade. No caso, tem ativos ou possivelmente surfactantes também, até cloretos, por exemplo, gente. Temperatura do efluente, são pontos que realmente fazem muita diferença, tanto na transferência de oxigênio quanto na concentração dele no meio. Né? Falando um pouquinho a respeito da pergunta da Ana, sim, existem produtos químicos que dificultam, primeira questão, a transferência para o meio. Então, o que acontece? Meu oxigênio caiu, estou com cloreto elevado, estou com a temperatura muito alta, estou com surfactantes, okay? A transferência é prejudicada, ou seja, transfere um pouco, só que muito deles se perde na atmosfera. Né? Se a gente for pensar no ar difuso, a bolinha lá sai lá de baixo do sistema de aeração, percorre toda a profundidade útil do sistema e ela vai se perder na atmosfera. Então, realmente, temos que ter cuidados adicionais com o tipo de efluente. Né? Então, lembrar, temperatura mexe bastante no coeficiente de solubilidade e também na transferência de oxigênio diretamente. Temperatura, cloretos, surfactantes, então a gente tem, e também alguns tipos outros de químicos podem ser sequestrantes de oxigênio que a gente brinca, porque realmente com a presença deles o oxigênio tem dificuldade realmente na transferência. Então, atenção, porque aqui a gente, nos últimos slides a gente falou, né, meu resultado do DBO tá alto, né, tô com muita amônia. Então, primeiro ponto, o sistema de aeração está bem dimensionado para aquela carga que você está recebendo naquele momento na sua planta? Sim, o sistema, Felipe, está dimensionado. Legal. Então você tem lodo suficiente para fazer a oxidação daquela matéria orgânica, para fazer a nitrificação, uma vez que nós precisamos de micro-organismos específicos? Não, Felipe, está tudo em ordem. Tenho aqui material. Então, peraí, vamos dar uma olhada. Tenho presença de excesso de cloretos, tenho excesso de surfactantes, tenho ativos, né? Tenho produtos que estão alterando as características da água em si, ou daquele, na verdade, do fluido permeado ali que a gente está permeando com oxigênio, né, para fazer a transferência de oxigênio. Sim, tenho a presença desses caras. Eles vão afetar na leitura de oxigênio e também não só aí na leitura, a transferência. E aí sim diminuindo bastante a sua performance na transferência de oxigênio e a performance em si na oxidação de carga. Teve um caso muito recente, que aí eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente precisa guardar aqui as proporções e também a questão com relação à planta. Porém, um cliente de uma indústria bastante grande tem um reator biológico de MBR, né? E eu fui chamado por ele, grande parceiro da BF Dias há muito tempo, e falou: Felipe,
eu estou com muito problema no meu efluente, não estou conseguindo transferir oxigênio, né? Não estou conseguindo eficiência suficiente, meu oxigênio soluble está muito baixo, já percebi que a eficiência começou a ser afetada, minha nitrificação está ruim. E aí a primeira pergunta que eu fiz, falei, gente, é o seguinte, como que está a carga? Fui lá, ele me passou vazão de efluente, ele me passou as concentrações de nitrogênio, de DBO, a gente vai falar um pouquinho mais disso, fiz os cálculos, cheguei na demanda de oxigênio, fiz o cálculo da vazão de ar, avaliei o sistema de aeração e falei, olha, vamos tomar uma cautela, parece que está tudo bem dimensionado, né? Como que a gente está, o que está acontecendo? Ele falou, Felipe, eu não sei te dizer o que está acontecendo, eu preciso da sua ajuda, a gente deu um pulo até a planta, e aí analisando, daí aquela conversa de investigação, nós encontramos alguns problemas. Muita temperatura no efluente, então o efluente está batendo ali a faixa dos 40 graus, isso é prejudicial, porque a solubilidade de oxigênio cai bastante, né? A gente tinha, na realidade, a presença de uma quantidade, uma concentração de lodo muito elevada, mesmo sendo MBR, tá, gente? A concentração era muito elevada, a retirada de lodo estava com problema e tudo mais. Isso acontece não só nesse caso, muitas estações a gente encontra isso. E a gente identificou que daí de um processo dele de limpeza, ou não era nem, perdão, limpeza, mas era a questão da regeneração da resina lá da troca iônica, se eu não me engano, a concentração de cloretos no reator biológico estava altíssima. E isso impactou diretamente na transferência de oxigênio, no oxigênio residual, e aí interferiu em todo o processo. Então, é muito importante a gente ter ciência de que nós temos químicos, cloretos, surfacantes, tensoativos que afetam muito a transferência de oxigênio, que nós temos que ter esse cuidado e na avaliação correta, e não só apontar, por exemplo, só o sistema de aeração, só apontar os sopradores e assim por diante. Ah, legal. Então, Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Antes de você começar a explicar o cálculo, eu esqueci de mostrar uma coisinha aqui pro pessoal. André, você pode colocar ali no banner, por favor? Essas filamentosas. Aqui nós temos baixa concentração de oxigênio, tem aquelas filamentosas que eu falei. Esse banner faz parte, pessoal. Também tem a questão, porque, como que eu sei se eu tenho muita filamentosa? Se ela está em quantidade A, B, C, D, E ou F, né? Esse banner aqui, ele faz parte do nosso curso de microbiologia de lodos ativados, que vai ter essa semana, tá? Inclusive, né, a BF Dias é um dos patrocinadores dessa turma, só que, infelizmente, não tem mais vagas para esse curso, tá? A gente já vai começar semana que vem. Mas eu quero apresentar uma outra oportunidade para vocês, pessoal. É um workshop que a gente chama, né, workshop dos segredos do lodo ativado de alto desempenho, que são 3 aulas que eu vou dar. Na verdade, essas aulas já estão gravadas. Eu apresentei, acho que foi no final do ano passado. Muita gente ficou de fora, não conseguiu assistir, então eu vou repetir esse evento, tá bom? 100% online, 100% gratuito. Se você quer aprender, se aprofundar mais em como operar o sistema de lodos ativados, essa vai ser uma excelente oportunidade para vocês, tá bom? Vai ser nos dias 27, a primeira aula eu vou liberar no dia 27 de novembro, a segunda aula vai ser liberada no dia 30, aliás, desculpa, no dia 30 de novembro, né? E a terceira aula no dia 1º de dezembro, enfim. A Andressa vai colocar aí para vocês no chat um link para você se inscrever. Então, se você quer assistir essas 3 aulas, que estão muito boas realmente, tá? A gente se aprofunda bastante, porque aqui nas lives geralmente é tudo muito rápido, um tempo mais curtinho, mas nessas 3 aulas a gente se aprofunda bastante em como operar de forma correta o lodo ativado, tá bom, pessoal? Então vocês se inscrevam, por favor, para serem notificados quando a gente liberar as aulas, ok? Felipe, ensina para nós aí, Felipe, como que faz esse cálculo para a gente identificar se tem realmente falta de ar no nosso sistema de lodos ativados. Bom, vamos lá.